Boa tarde, queridos. Eu sou fruto dessa igreja bíblica na era digital. Eu tenho plena convicção que Deus vai falar conosco de forma poderosa. Até porque em pleno feriado você estar aqui é uma demonstração que você quer muito de Deus. Agradeço meu pai espiritual, minha cobertura, pastor Josué Valandro, pela oportunidade e pela confiança. Estudo mais recente que nós temos sobre o suicídio, esse estudo nos mostra que 112.230 pessoas morreram entre o ano de 2010 e o ano de 2019. Um aumento de 43%, levando-se em conta do ano de 2010 até o ano de 2019. No dia 24 de fevereiro desse ano, a Rússia invade a Ucrânia e aponta para o mundo ares da Terceira Guerra Mundial. 24 de maio de 2022, o massacre no Texas. Numa escola, um jovem matou a tiro 19 crianças e 2 professores. 28 de maio de 2022, uma menina de 57 dias de vida morreu por ter sido arremessada da sua janela pelo seu próprio pai. Um jovem de 26 anos. E eu fico a imaginar a dor de um pai, eu fico a imaginar a dor de uma mãe que deixou o seu filhinho indefeso, totalmente dependente aos cuidados de um adulto, numa escola, e recebem a terrível notícia que a escola onde o seu filho estuda foi atacada a tiros. Então, meus irmãos, nós vamos compartilhar com vocês o tema da nossa reflexão, que tem tudo a ver com o tema proposto, que é a igreja que cresce. Esse é o objetivo de Deus, esse é o nosso objetivo, para que a nossa igreja cresça. E você pode observar, pelas imagens, que tragédias estão acontecendo por todos os lugares. Os 4 cantos do mundo está presente uma tragédia. E a pergunta que fica é: o que levaria um homem, o que levaria uma mulher cometer um suicídio, cometer um assassinato? Certamente a falta de esperança, a falta de amor, falta de expectativas de vida, de dias melhores, de saúde, de alegria, falta de paz, falta de esperança e, sobretudo, a falta de Jesus na sua vida. Uma outra reflexão que vem logo a seguir é: o que nós, como igreja do Senhor Jesus, estamos fazendo para mudar essa realidade? E olha que nós abordamos assuntos muito recentes. Não colocamos aqui nenhum dado de 2021. O que nós, como igreja do Senhor Jesus, nós estamos dispostos a fazer a fim de levar Jesus às pessoas? É claro que
É notório para cada um de nós que vidas estão sendo destroçadas, pessoas estão sendo destruídas, elas não sabem onde e em quem encontrar a real felicidade da vida. Eu gostaria que você acompanhasse pelo seu iPhone ou pelo próprio telão, livro de Atos, capítulo 1. Tendo Jesus dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que eles disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Atos 2, versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. 6. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. 40. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salve-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Santo Deus, fale conosco nessa tarde. O seu povo veio aqui, Senhor, para tão somente ouvir a tua voz. Ela que nos interessa. Fala conosco, Senhor, no nome santo de Jesus. Como já anunciei, a nossa reflexão será em cima desse tema, a igreja que cresce. Irmãos queridos, quando Jesus andava pela terra, Jesus ele estava sempre cercado de multidões. Certamente porque Jesus curava os enfermos, certamente porque Jesus proporcionava paz e esperança às pessoas que o cercavam, e os seus ensinamentos as encantavam. Jesus resgatou muitas pessoas para o seu reino. O impressionante é que depois de Jesus, a igreja cresceu mais, a igreja avançou mais, a igreja produziu mais. Acompanhe comigo essa foto. Esse homem pregou para milhares e milhares de pessoas, multidões que Jesus não conseguiu pregar. Nós temos, participando da nossa conferência, o pastor Antônio Júnior, que falou hoje de manhã: se você não veio, misericórdia, como você perdeu. Que um pastor, o maior influenciador, pastor cristão no mundo, 10.000 inscritos no YouTube. 10 milhões, 10 e 100, 10 e 200. Depois de Jesus. A mensagem de hoje não é para você que deseja um conforto para a sua alma, mas para que você, nessa tarde, possa ouvir a voz de Deus
e buscar nele desejos para que você possa mudar o rumo da sua cidade, o rumo do seu estado, o rumo do seu Brasil. Nosso Brasil, mais do que tudo, precisa, né, irmãos? E se você crê nisso, essa reflexão, essa mensagem nessa tarde é para você. Irmãos, logo após a ascensão de Jesus aos céus, os discípulos ficam juntos por 10 dias. A seguir chega a festa do Pentecoste. A cidade fica cheia, repleta de pessoas, e judeus vêm de tudo quanto é parte do mundo para celebrarem aquela festa. E no dia do Pentecoste, o Espírito Santo desce sobre o povo, e os discípulos de Jesus começam a falar em outras línguas. Eles falavam uma língua, e quem ouvia, ouvia na sua própria língua materna. O que nós precisamos, irmãos, é sem dúvida estarmos preparados nesse momento histórico da igreja do Senhor Jesus. Nós precisamos partir para frente, nós precisamos focar o alvo, nós precisamos ir até o alvo, nós precisamos partir para o evangelismo, nós precisamos sair das 4 paredes, nós precisamos desenvolver trabalho fora da caixa. Mas para convidarmos descrentes a conhecerem a noiva do Senhor Jesus, a conhecer as pequenas igrejas nas casas, porque lá e aqui terá a mensagem salvadora do nosso Senhor Jesus. Nós não podemos mais nos limitarmos de sermos apenas uma igreja de um bairro. Nós somos e seremos a igreja que cuida, que ama as pessoas. Precisamos ser a igreja que está aberta para receber todo quanto é tipo de pessoa, triste, deprimida, frustrada, adúltera, corrupto, ladrão. Essa é a igreja de Jesus. Pessoas que se sentem desprezadas pela sociedade. Aqui é o seu lugar, porque aqui é a igreja que ama as pessoas. Logo após essa reunião, descrita em Atos 2, versículo 1, Pedro prega a palavra, e lá em Atos 2, 38, ele diz: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Irmãos, a mensagem de Pedro foi simples, básica, objetiva. Simplesmente Jesus Salvador. Esse deve ser o centro das nossas pregações. Porque quando nós o recebemos o poder do Espírito Santo dentro da gente. Então Pedro prega um Jesus que morreu, um Jesus que ressuscitou e que vivo está. E 3.000 almas se rendem a Cristo naquela mensagem. Que colheita, irmãos! Que igreja transformadora! Que igreja revolucionária! E é essa igreja que nós precisamos ser. Para esse alvo que nós precisamos nos direcionar a sermos uma igreja que revoluciona o nosso bairro, a nossa cidade. Nós precisamos conquistar nossa cidade para Jesus.
Você precisa ter esse desejo ardente dentro do seu coração. Características de uma igreja que cresce. Qual é a primeira característica? Ter pessoas que tenham a consciência que a presença espiritual de Jesus é mais importante do que a física. Sabe, irmãos, eu fico a imaginar os discípulos quando Jesus ascendeu aos céus. Eu penso que, naquele momento, o que veio à mente deles foi algo do tipo: vai começar a perseguição, nossos irmãos serão jogados na arena, nossos irmãos serão devorados pelas feras, os romanos vão nos odiar, nós seremos queimados vivos em praça pública. Em outras palavras, eles estavam querendo dizer: o que será de nós sem o Senhor conosco? Quando ele subiu aos céus, quando Jesus subiu aos céus, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Porque Jesus agora não estava limitado mais ao seu corpo. Jesus agora tinha um corpo glorificado. E com esse corpo glorificado, ele podia estar agora em todos os lugares. É importante, você como ovelha do pastor Josué, você como ovelha de determinado pastor, é importante que você saiba que a presença física dele, muitas das vezes, não vai chegar a você, porque o número de aniversários vai se alastrar, de casamentos, de visitas aos hospitais, atendimento aos casais em DR. Mas, por outro lado, você pode ficar despreocupada que o pastoreio, que o cuidado, que o acolhimento vai chegar até você através de um líder, através de um supervisor, mas o amor, o carinho, o cuidado, a atenção chegará até você. Como eu gostaria que todos aqui pudessem matricular numa academia. Como eu gostaria que semanalmente vocês estivessem numa feira. Como eu gostaria que vocês praticassem um esporte. Como eu gostaria que vocês estivessem no meio de aglomerado de pessoas. Sabe para quê? Para que você pudesse mostrar para elas o seu amor e o seu carinho que Jesus colocou no seu coração por elas. Está na hora de nós, como igreja, assumirmos o nosso papel. Características de uma igreja que cresce. Em segundo lugar, ter pessoas cheias do Espírito Santo. Isso está em Atos 2, 4 e 6. O que você fez? O que você faz movido pelo Espírito Santo? Quem olha para você, vê a glória de Deus na sua vida? Ah, meu líder, eu vou conquistar. Pastor, eu vou fazer. Eu vou fazer meu mestrado, eu vou fazer meu doutorado, eu vou montar a minha empresa. Depois eu vejo esse negócio de Jesus e de servir na igreja. Que pena. Que pena que você apagou da sua memória a linda promessa do Senhor para as nossas vidas. Buscai em primeiro lugar ao Senhor, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Já passou da hora de nós querermos viver as histórias dos discípulos e dos apóstolos. Está na hora de nós realizarmos, conquistarmos, contarmos as nossas próprias histórias.
Os discípulos daquela época, eles viveram experiências sobrenaturais e eles revolucionaram a igreja daquela época. E você está disposto a revolucionar a igreja desta geração? Características de uma igreja que cresce. Terceiro lugar, ter amor com a sua igreja. Atos 2, 42 e 46. Em 2010, eu participei, sou um sobrevivente do terremoto do Haiti, e quando eu voltei no culto de domingo, o pastor Josué me deu 5 minutos para que eu fizesse uma apresentação da igreja do Senhor Jesus no Haiti. E quando terminou aquela palestra, o pastor Josué, tomado pelo Espírito Santo, ele faz um desafio para a igreja, que era lá no Rio Mar, e ele diz: o Espírito Santo está me incomodando, e eu gostaria de, nessa manhã, que quem sentir no coração, nós vamos levantar recursos para nós construirmos uma igreja lá no Haiti. E, irmãos, que coisa linda, porque aqueles irmãos, naquela manhã, não olharam para a raça, não olharam para a cor, não olharam para a cidadania, apenas olharam para os nossos irmãos haitianos. E naquela manhã foi levantados recursos financeiros para que nós pudéssemos construir uma igreja lá no Haiti, e essa igreja hoje está lá no Haiti, fruto de amor com as pessoas, fruto de amor para com a irmandade. Independente de quem quer que seja, nós precisamos amar as pessoas. E a igreja de Atos, irmãos, era uma igreja que realmente amava. Eles ajudavam uns aos outros, eles abençoavam uns aos outros, eles fortaleciam uns aos outros. O que você tem feito por generosidade? Qual é o seu histórico de generosidade? Quais as características de uma igreja que cresce? Ter no seu hall de membros pessoas falhas, mas que decidem ser ousadas em prol do reino de Deus. Atos 2, 40 e 41. Ao lado de Jesus, bem ao lado de Jesus, nós tínhamos Tiago, um homem do coração bom. Nós tínhamos João, o homem do amor. Nós tínhamos Pedrão, que o negou 3 vezes. Esses 3 homens revolucionaram o mundo, revolucionaram a igreja da época. E de repente você pode dizer assim para mim, ou perguntar para mim nesse momento: ah, mas pastor, esses 3 homens, eles recebiam influência direta de Jesus. Ok, e o que você me fala do gadareno que teve um encontro com Jesus lá em Marcos 5? Olha o que estava escrito. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Jesus fez uma obra nele. Jesus disse para ele, um homem que era endemoniado: vai lá e anuncia a sua família. Só isso que Jesus esperava dele. Ele foi e anunciou para 10 cidades. Ele não apenas anunciou para a cidade dele, ele foi um desconhecido, uma pessoa normal, comum, e anunciou para 10 cidades. Sabe, quando nós vamos revolucionar nossa cidade, nosso estado, quando homens e mulheres falhos, despreparados que aqui estão, se decidirem ser relevantes no reino de Deus. Hoje, a maneira mais explosiva de alcançar as multidões é através das redes sociais. Conteúdos diferentes acessados por pessoas diferentes.
Quando homens e mulheres cheios do Espírito Santo entendem isso, utilizam suas próprias redes sociais para espalhar o amor de Jesus. Eu, particularmente, conheço pessoas que têm 20 mil seguidores, 30 mil seguidores no Instagram, cristãos, mas você vai lá e você não acha uma postagem de quem é Jesus e o que Jesus fez por você. Se for através das suas mídias sociais, ninguém o identificará como um cristão, como uma cristã, porque as mídias sociais, elas estão à sua disposição, ao seu interesse, não de Jesus, não do reino. Um exemplo que eu poderia falar, e eu já estou encerrando, é Fabiola Mello. Ela possui um canal no YouTube com 2,5 milhões de inscritos. E nesse canal ela mistura humor e testemunhos vividos por ela e seu marido, Samuel Cavalcante. Temos aqui um dos primeiros canais do YouTube, exclusivamente com conteúdo cristão, e ele existe desde 2011. Um outro é o Authentic Games, canal do YouTube, conhecido, eu acredito, por quase todos aqui, criado por Marco Túlio, com mais de 20 milhões de inscritos. Ele teve um encontro verdadeiro com Jesus, e aí ele passou a usar as oportunidades geradas através do canal para falar de Jesus para as crianças, para os pais das crianças, através dos seus shows, através dos seus livros. E uma frase marcante, em uma entrevista marcada, concedida por Marco Túlio, ele diz: já que eu não sou bom pregando na igreja, eu vou aproveitar o meu show para falar de Jesus. Que nós sejamos uma igreja que cresça na cidade, que invista em comunhão, que pratique a generosidade e que tenha experiências sobrenaturais com o Espírito Santo, e que nós tenhamos ousadia para anunciar as boas novas do Evangelho. Eu encerro esse sermão e eu queria fazer um desafio para você, agora, now. Eu gostaria que aí você, com o seu celular, agora, ou hoje mesmo, você faz um compromisso com Deus, você utilizasse as redes sociais para falar quem é Jesus, ou o que Jesus fez na sua vida, ou o que Jesus está fazendo na sua vida. A minha parte, eu já fiz, já está aqui no meu Instagram. Jesus pode contar com você, Deus pode contar com você, que Deus nos abençoe.